Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, reformulando todo o pensamento da Revolução Industrial, que vai dar origem aí ao nosso capítulo 2, Novas Ideias, o Iluminismo e os Fundamentos do Liberalismo Econômico. Então vamos dar origem aos pensamentos. Essa é a parte mais bonita do conteúdo de vocês. É onde nos faz pensar, nos faz raciocinar e principalmente respeitar a importância do pensamento do outro. Você pode não concordar, mas você deve absorver, ter o conhecimento de outras doutrinações, de outros conhecimentos. É o que esse conteúdo vai passar para vocês. Nós vimos lá na Revolução Industrial que as mulheres, as crianças passaram a trabalhar, a modificação da burguesia, a primeira revolução, a segunda, então todas as transformações que eles trouxeram. Então nós falamos diretamente da criação dos sindicatos, nós falamos também da base do nascimento do capitalismo e do socialismo. Aqui vai ficar um pouco mais importante e mais aberto esse pensamento. Então a ideia principal do nosso conteúdo é iluminismo. Então o que seria iluminismo? Iluminismo vem da ideia de iluminar, clarear. E essa iluminação, esse clareamento deve ocorrer com conhecimento. Lembrando que lá no período anterior, nós estudamos que a Igreja Católica detinha esse poder, o absolutismo, os reis, o clero, eles detinham através do Index Librorum Prohibitorio, a bibliografia regida pela Igreja Católica, onde só ela tinha acesso. Então ela não dava essas informações para a sociedade. Então de que forma isso pode transformar a nossa sociedade? Através dos pensamentos principalmente contrários às ideias da Igreja Católica Apostólica Romana. Então nós estamos falando aqui da razão. Surge o pensamento racional. Então nós falaremos aí dos principais iluministas e dos seus pensamentos. O primeiro que nós temos aí é John Locke, conhecido também como pai do iluminismo. Acompanhou as transformações na Inglaterra durante a Revolução Inglesa, capítulo anterior, a primeira revolução burguesa, que derrubou o absolutismo e instalou o governo liberal. Então, esse aqui é literalmente contrário à questão do absolutismo monárquico, principalmente sendo escolhido por Deus. Como Deus pode dar o poder legítimo a apenas uma pessoa? E sendo que se ele errar, a culpa não é dele, é do povo porque está fazendo maldades contra Deus. Então esse foi um dos principais pensamentos de John Locke, contrário ao absolutismo monárquico. Então, dentro desse preceito, ele vai ter outras teorias, como os governados têm todo o direito de se rebelar contra um governo que não nos atende, ou que não os atende. Isso ocorre nos dias atuais. Os preceitos democráticos vêm das ideias de John Locke. Então, você questionar aquilo que está errado, ou que você julga está errado, só que sem partir para a violência no primeiro instante. Então, quando nós nos revoltamos contra os nossos governantes, sabemos que eles estão fazendo coisas contrárias ao nosso pensamento, nós vamos lá até eles e reivindicamos. A própria sociedade, através dos meios de comunicação, fazem isso, são fiscalizadores do Estado. Nesse período aqui, a burguesia precisava estar livre para comandar a economia, sem intervenção direta do governo. Se tem um rei absoluto, se é um absolutismo, ele decide como isso vai ser. E nós vimos na Revolução Industrial que a burguesia ela vai surgir com muita força e vai ser o agente especial desse processo de transformação da Revolução Industrial. Então eles vão modificar o cenário mundial e principalmente o pensamento da sociedade nesse princípio. Na Inglaterra, o fato da burguesia ter assumido o comando do parlamento, então, ou seja, passou a doutrinar, passou a ter a política ao seu lado, então vieram os primeiros questionamentos contra ou de encontro ao pensamento do absolutismo monárquico. Se eles fazem parte do parlamento, eles têm direito à criação de leis. E o rei não aceitavam essas leis. Então aí a gente dá um pouco à frente, nós iremos falar aí dos déspotas esclarecidos, que será uma outra parte. Mas então o John Locke ele vai ser isso, ele vai ser chamado aí o pai do liberalismo. Liberalismo
econômico, principalmente. As pessoas devem fazer o que quiserem com seus dinheiros. Lembrando, então, que no absolutismo somente o rei era detentor de terra. Se só ele pode ter terra, o que adianta a burguesia, que vem de burgos, comerciantes, acumular tantas riquezas e não poder comprar nada? Então, esse é o primeiro embate de John Locke. Passando, então, para um outro grande filósofo, Voltaire, o filósofo burguês. Voltaire, ele é um dos pensadores que eu mais admiro e mais gosto, principalmente por uma frase que não é dele, mas que foi atribuída a ele, com um pensamento, com um estudo da sociedade, com o que ele fez, que é a seguinte frase: posso não concordar com o que você pensa, mas defenderei até a morte o seu direito de expressar as suas ideias. Isso ele quer dizer o quê? Que nós não temos os mesmos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são contraditórios muitas vezes. Só que nós queremos impor o nosso pensamento muitas vezes à força. Isso gera um confronto na sociedade. Então, para ele, a sociedade deve defender até a morte o pensamento do outro, do contraditório. Esse é um dos parâmetros também da procedência da criação da nossa democracia. Eu posso não aceitar o atual governo, ou eu posso aceitar o atual governo, mas eu não posso criar uma briga por um pensamento de quem é contraditório. Se eu defendo o governo atual, aquele que é oposição, ele vai sobrepor com argumentos. E eu tenho que escutar esses argumentos e tenho que defender que ele possa ter esses argumentos, ou vice-versa. Então, dentro desse parâmetro, a gente não pode ter a mordaça. Então, você não pode bater e você também não pode ficar sob uma tutela ditatorial. Então, esse é o direito soberano, ou o pensamento mais importante de Voltaire, é que você possa se expressar. Então, Voltaire ele vai trazer o direito de liberdade de expressão. Então, essa é um dos pensamentos e da racionalidade muito forte, porque não é somente o que o outro pensa, mas também as instituições, é a política, é a economia e principalmente a religião. Porque a religião, cada um tem a sua. A nossa base é uma base cristã, mas se a nossa cultura fosse enraizada de várias outras religiões, nós teríamos aí uma praticidade muito difícil de se lidar. Nós temos atualmente hoje, o Brasil é um país de herança cristã, mas é declarado laico, ou seja, o Estado não tem uma religião, mas a sociedade tem de origem cristã. Mas também temos as religiões afrodescendentes, e o preconceito enraizado em referência a essas religiões, elas são fortes e contestam a sociedade, gerando guerras, conflitos e muitos problemas sociais. Isso nos nossos dias atuais. Imagine nesse período de 1694, 1650, já começam esses pensamentos a tomarem fomentação e força. Então, nesse primeiro momento, nós já vimos aí esses dois filósofos que vão dar origem a esse pensamento iluminista. Então, vamos para o terceiro, Montesquieu. Esse aqui vai ser o pai da política moderna. Por que pai da política moderna? Porque ele vai dividir o Estado. Então, o poder estava concentrado apenas na mão do rei absoluto, ou seja, o absolutista monárquico. Então, ele vai dividir. Ele vai criar o que nós chamamos de 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo, aquele que executa as leis oriundas do legislativo, ou seja, deputados e senadores criam as leis para que o presidente, o governador, o prefeito possam executá-las. E o judiciário? O judiciário é o fiscalizador. Ele fiscaliza tanto o executivo como o legislativo. Mas as leis são criadas não pelo judiciário, são criadas pelo legislativo. Então, eles são 3 poderes interdependentes, mas relacionados. Um não vive sem o outro e um não é mais importante que o outro. Só que aqui ele vai colocar uma coisa muito importante. Quando ele cria essa teoria dos 3 poderes, ele diz o seguinte, que o poder do governante ele tem que ser limitado por tempos, porque senão ele acaba se tornando um corruptor. Então, se o absolutismo monárquico
era ruim, quando ele cria essa divisão dos três poderes, ele já deixa um alerta, dizendo que isso pode ser altamente corruptível a longo prazo. Então, para aquele período, ele criou uma teoria que era plausível para modificar a sociedade naquele período. Pode estar dando errado hoje? Pode, mas ele já deu muito certo. Agora, quer modificar o cenário mundial? Você tem que vir com uma teoria, não questionar somente as teorias. Tem que ter uma aplicabilidade. Então, basicamente isso. Esse aqui vai ser o que vai dar origem ao espírito das leis, criando aí o preceito republicano. Então, hoje, se nós vivemos numa república aqui no Brasil democrática, é graças a esses pensamentos iluministas. Então, vamos aí seguindo com Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, contra toda intervenção econômica do Estado, o que seria estatal. O Estado hoje ele rege tudo que a sociedade faz, mas a economia ela é livre. Para ele existe uma mão invisível e o Estado ele não pode manipular isso, porque toda vez quando o Estado ele se intromete na economia, ele acaba modificando significativamente o cenário econômico, o que pode levar aí a um grande colapso. É o vídeo que está acontecendo agora. Estou aqui eu dando aula para vocês longe, via meios de comunicações até então não permitido pela própria instituição no primeiro momento, mas agora é a única saída, ou seja, o Estado me obrigou a fazer isso. Então ele interviu diretamente na minha vida acadêmica e na vida de vocês também. Então é uma decisão do Estado, não é uma decisão unilateral da instituição escola. Então o governo ele está te mandando, tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Mas lembrando, as ideias elas devem ser respeitadas, mesmo que você não concorde. Então, ele vai defender um liberalismo, deixa fazer, deixa passar, e as consequências elas virão com o tempo. E aí sim você pode questionar as consequências desses atos, podendo modificá-los mais à frente. Então, passaremos agora para o grande conhecimento mundial. Até então, só quem tinha o poder de fomentação educacional, ou seja, de conhecimento, era a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, duas pessoas, Diderot e D'Alembert, os enciclopedistas. Na minha época, que não é tão longe assim, eu tinha que fazer trabalho como vocês, estudar como vocês. Mas olha hoje, vocês têm vídeo aula, vocês têm lista de exercícios via e-mail, via Google Classroom, tem uma série de inovações. Na minha época, eu creio que na idade dos seus pais, também na época dos seus pais, eles utilizavam apenas um meio para poder fomentar os seus trabalhos acadêmicos, que era através das enciclopédias, principalmente o que nós chamamos aí da Barça, Enciclopédia Barça, que era a mais famosa e que a maioria de nós utilizávamos. Então, nesse preceito aí, era uma fomentação de conjunto de conhecimentos da humanidade. Então, vinha lá história, geografia, filosofia, biologia, sociologia nem tinha, eu acho, artes. Então, todo o conhecimento pré-adquirido pela sociedade, ele foi escrito e criado em um conjunto de conhecimento que nós chamamos de enciclopédia. Então, o pai desse conhecimento, ou os pais desse conhecimento, Diderot e D'Alembert. Então, vão difundir o conhecimento mundial para as sociedades e as mais diversas. Então, dentro desse preceito, nós falamos aí dos principais, alguns, a gente tem Isaac Newton, tem uma série, Jean-Jacques Rousseau, que esse é muito importante, que esse aqui a gente vai ver a teoria dele sim, que é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, a existência da propriedade privada e a culpa pelas guerras e misérias do mundo. Então isso aqui é a teoria do contrato social. Ele vai dizer, Jean-Jacques Rousseau, que há uma fomentação muito importante da sociedade em respeito ao pensamento dos outros. E ele vai dizer também que o ser humano ele é bom por natureza, mas que em grupo ele se corrompe. Então há um discurso aí da existencialidade do ser.
Então, a mudança das pessoas. Por que um candidato a deputado ou um candidato a presidente ele é muito bom quando ele é candidato? E quando ele se torna o presidente, se torna o governador, se torna o deputado, ele se transforma em outra pessoa. Ele diz que é um meio. Esse meio transforma a sociedade. E que a gente tem que analisar esses meios para que possamos não errar tanto. E que tem que ter um contrato entre a sociedade e o Estado. Então, esse contrato é chamado de contrato social. É por isso que nós temos o direito de votar de tempos em tempos. Para deputados, senadores, vereadores, são de 4 em 4 anos. Senadores da República é a única exceção, que são chamados Casa de Anciãos, que eles ficam eles ficam 8 anos o mandato deles. Mas você pode ver que é um mandato, não é para o resto da vida, não é vitalício. Então ele tem um tempo para que possa ser modificado. Então esses são os principais difusores do conhecimento, da razão, que vai modificar aí todo um cenário. Só que e os reis que não queriam essas projeções, essas mudanças com racionalidades? Eles estavam caindo. O absolutismo monárquico começou a ruir. Então isso vai destruir os reinados. Então alguns reis, percebendo isso, eles tomaram a frente e absorveram parte de ideias iluministas e colocaram no seu governo. Esse processo é chamado de despotismo esclarecido. O que é isso, então? É pegar as ideias dos iluministas e colocar dentro da sociedade. Só que quem manda em toda a sociedade, ainda um rei de uma forma absolutista. Só que isso não dá certo, porque um propõe uma democracia, um direito, uma igualdade, uma geração igualitária da sociedade, enquanto o rei se sobrepõe a isso. Então, basicamente, foi uma tentativa frustrada de evitar revoluções da sociedade, ou seja, colocar algumas coisas para a sociedade. Então isso a gente acontece geralmente nos dias atuais. Um governante, ele passa dos limites, a sociedade questiona, quer retirar, ele vai lá e faz uma coisinha que beneficie a sociedade para tentar ganhar a confiança novamente dessas pessoas. E isso aí, nesse período, nós chamamos de despotismo esclarecido. Então, até esse ponto, nós não entramos ainda no liberalismo econômico a fundo de Adam Smith, principalmente porque isso será tema da nossa próxima aula, que isso tudo vai dar origem aí à independência dos Estados Unidos, ou a criação do próprio Estados Unidos. Por isso que quando nós falamos de capitalismo, automaticamente o primeiro país que vem em mente é o símbolo do capitalismo, os Estados Unidos. Então, para essa semana, o capítulo 2 encerramos agora. Eu já tinha passado uma lista de exercícios para vocês referentes a este capítulo e nós iremos fazer agora o capítulo 2, os exercícios do capítulo 2. Na próxima aula eu vou explicar a Revolução, a independência dos Estados Unidos e fazer a correção com vocês. Muito obrigado, fiquem em casa, descansem também a cabeça para que vocês possam usufruir da melhor maneira dessas aulas. Muito obrigado e espero vê-los em breve. Até mais.